Boa noite, irmãos. Estamos de volta com o estudo de Efésios e é muito bom podermos abrir a palavra agora para todos, para conhecermos um pouco mais da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, né? Conhecermos um pouco mais da verdade. Vamos dar graça então para iniciar, irmãos? Boa noite. Vamos dar graça então. Nosso bendito Deus, nosso Pai, nós agradecemos esta oportunidade de termos Tua palavra aberta diante de nós novamente, usando esse canal que Tu proveste para esses tempos em que as dificuldades se apresentam para se reunir, mas Tu abres uma porta para que possamos estar estudando Tua palavra. Sabemos que somente Tu podes nos dirigir nessas coisas e pedimos por todos que estão participando dessa live, também aqueles que irão ainda ouvir a gravação no futuro, Tu podes estar guiando também em toda a Tua verdade. Agradecemos por Teu grande amor para conosco e agora rogamos por Tua direção, confessando a nossa insuficiência, fraqueza nas coisas que temos que discutir ou conversar às vezes a respeito da palavra, mas sabemos que Tu podes dirigir tudo. Pedimos por Tua direção e, portanto, confiando em Ti, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. 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 Vamos à leitura. Capítulo. Efésios 5. Só um minutinho que não está entrando a tela aqui com a Bíblia. Agora entrou. Desculpe, irmãos, deu algum problema aqui no sistema. Vamos lá, Efésios 5, a partir do versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Nós tínhamos visto no capítulo 4 que Paulo havia tratado de como os santos deviam se comportar e como modelo a Cristo, né, a pessoa de Cristo. Aqui ele segue a mesma linha de pensamento, mas agora a quem nós devemos seguir seria ser imitador de Deus, como filhos amados. No capítulo 4 nós vimos como imitar o que o Senhor Jesus era, os seus atributos, mas aqui é Deus. E principalmente ele vai falar de duas coisas aqui. No versículos de 1 a 7, ele vai dizer de duas coisas, do amor e de luz. A partir do versículo 8 até o versículo 15 ele fala da luz. O que significa isso? Deus é amor e Deus é luz. Essas duas coisas são coisas que falam diretamente do que Deus é, na sua essência, né? O amor é o atributo de Deus, são os dois atributos morais, amor e luz. O amor é a atividade da própria natureza de Deus. Tudo que Deus faz é amor, porque Ele é amor. Ele é o amor na sua essência, né? E a outra é aquilo que Ele é. Ele é luz. O amor é aquilo que brota da sua natureza, e a luz é a sua própria natureza, é o que Ele é. Ou seja, nós temos o amor como a atividade da natureza de Deus e a luz como a essência do seu ser. E nós somos, aqui Paulo fala que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Acho que todo mundo já deve ter tido essa experiência, como eu tive quando criança, em que eu saía com meu pai para andar caminhar pela cidade, né? E eu ficava de mão dada com ele, e ele andando, e eu queria andar igual a ele, eu queria fazer os mesmos passos que ele fazia. Eu via o modo como ele andava, como ele levava uma perna na frente da outra, e a minha era mais curta, então eu ficava tentando esticar minha perna para dar o passo junto com ele. E eu me recordo até hoje disso, como eu tentava imitar meu pai naquilo que ele era, né? O modo de ser, de falar, e todo mundo já percebeu isso, né? A maioria dos filhos seguem, você vê uma pessoa falando, depois você vê o pai dele falando, segue quase que o mesmo modo de expressões, de ação e tudo mais. Nesse sentido, ele está falando que nós agora, como filhos amados, que lembremos que ele mostrou no capítulo 1 que nós somos feitos filhos, nós somos filhos agora. É uma questão de filiação. Deus não nos adotou
como um filho que não tinha pai e depois a gente adota, né, e coloca para dentro da família, mas ele sempre vai ser uma pessoa que não tem a natureza que eu tenho. Ele não segue as coisas, porque, como eu disse, quando eu imito meu pai, eu imitava meu pai, também em mim tinha toda uma carga genética, né, em que as coisas eram semelhantes. Então a gente agia, eu agia do mesmo modo que ele agia, eu hoje vejo as mesmas coisas eu fazendo. Mas isso tem a ver com hereditariedade. E nesse sentido, nós vemos que Paulo também ensinou no primeiro capítulo a respeito de nós sermos feitos filhos no amado. Por que eu digo que nós somos filhos no amado? Não é que nós somos filhos adotivos. Nós somos feitos filhos agora. Porque no que diz respeito à primeira criação em Adão, todos nós caímos em Adão. Quando Adão caiu em pecado e foi expulso do paraíso, e com o seu pecado entrou a morte passou para todos. Por isso que todos morreram, diz a palavra. O pecado entrou pela desobediência de um só homem. E com o pecado veio a morte. Então a morte entrou pela desobediência de um só homem. E nós, sendo descendentes desse homem Adão, que é o primeiro Adão, trazemos hoje em nós a natureza, ou trazíamos em nós a natureza, quando nascemos, trazemos a natureza de um homem caído, sujeito ao pecado, que peca. Não é que é sujeito, ele peca mesmo. É muito interessante eu frisar isso. Muitas pessoas, muitos cristãos têm a ideia, e o mundo tem essa ideia, de que todo mundo nasce inocente, sem pecado. Quando se comete o primeiro pecado, aí passa a ser um pecador. Eu digo que não é assim porque a palavra de Deus nos mostra claramente. Não é uma questão de, a partir do momento que eu produzi o fruto, eu vou poder falar isso aqui era uma árvore de tal fruto. Não é. Todo mundo já deve ter visto plantações de laranja, qualquer outra fruta, né? Você vai lá, um sitiante lá que planta várias coisas, você pergunta para ele, você sendo da cidade, às vezes não conhece as plantas, mas você fala, aquela árvore lá, o que é aquilo lá? Ele fala, aquilo lá é uma figueira, então dá figo. E aquela árvore, aquilo lá é uma mangueira, aquilo lá dá manga. Mas como que ela passou a ser uma mangueira? Quando ela deu a primeira manga? Não. Eu plantei um pezinho de manga aí, era uma mudinha desse tamanho, ela começou a crescer logo pelas folhas, pelo jeito que ele desabrochou, eu sabia que era uma manga. Quando ela deu o primeiro fruto, aí sim ficou bem claro que ela era uma mangueira. Agora ninguém pode negar que não seja, porque você vai colher manga daquela mangueira, ou figo daquela figueira, ou laranja daquela laranjeira. Isso porque o que faz dar o fruto não é o fato de o fruto fazer a árvore ser alguma coisa, mas a árvore faz o fruto ser aquilo ali. Então, o fato de nós termos a descendência de um Adão caído faz com que nós nasçamos com essa natureza. Isso, então, nos torna inimigos de Deus, porque Adão, quando caiu, por causa do pecado, ele se afastou de Deus. Deus teve que ir à busca dele. Nós vemos logo no início Deus falando, Adão, onde estás? Por quê? Porque o homem se afastou de Deus, não é Deus que fugiu. Como muitos dizem, Deus abandonou os homens aqui na terra, olha as desgraças, olha isso. Isso é um raciocínio humano totalmente falho, porque não é isso que aconteceu. Na verdade, se nós estamos nessa miséria no mundo, é porque uma vez nosso pai, primeiro lá, o nosso ancestral, desobedeceu a Deus e se afastou de Deus. E Deus foi à busca para alcançar o homem. No Novo Testamento, nós vemos claramente isso que nos é revelado, esse mistério, de que Deus nos elegeu para sermos feitos filhos em seu amado. E como que ele poderia fazer isso? Como nós vimos, uma vez que Cristo Jesus veio ao mundo em semelhança de homem, em semelhança de Adão. Por que em semelhança? Porque ele não era descendente de Adão. Ele era em semelhança de Adão. Por que ele não era descendente? Porque
Maria gerou uma criatura, um nenê que nasceu, não teve participação do pai. José não teve participação nessa criança, porque foi o próprio Deus que gerou no ventre de Maria essa semente divina que viria ser então o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Porém, ele era em semelhança de Adão, mas sem pecado. Ele sim era uma árvore que não tinha como fruto o pecado, nem poderia ter, porque não era sua natureza. Ele veio em natureza santa, porém veio sujeito às mesmas fragilidades do homem Adão, do primeiro Adão. Tinha fome, tinha sede, sono, ele dormia. Nós vemos ele dormindo no barco, vemos ele tendo sede, ele chorando, ele fazendo todas as coisas que um homem faz, mas nunca ele poderia pecar. E disso nós podemos ter certeza porque ele foi tentado diretamente, face a face, por Satanás, usando a palavra de Deus, tentando enganá-lo. Porém, ele em obediência ao Pai, ele foi firme até o fim e até a morte, e morte de cruz. Quando naquela cruz, ele então se faz pecado por nós e leva o juízo que nós merecíamos, o que ocorre? Ele entrega seu espírito. Nenhum homem matou o Senhor Jesus no sentido físico. Nenhum homem poderia tirar a vida do Senhor Jesus. Ele mesmo a entregou. Isso nenhum homem consegue fazer. Eu não consigo falar agora, pessoal, agora eu vou morrer e morro. Entrega o meu espírito. Eu não tenho jeito de fazer isso. Pode dar um tiro na cabeça, mas isso não é entregar o espírito. Isso aí é se matar. Eu estou me lesando, mas eu falar, vou morrer agora e para tudo e eu morro, isso ninguém faz. Ninguém faz. Pode segurar a respiração, pode fazer o que você quiser, mas você está privando. Mas ele, de própria vontade, ele entregou seu espírito e, tendo dito isso, expirou. Tendo morrido, foi sepultado, 3 dias na sepultura, a morte não pôde retê-lo, ele ressuscitou. Por que eu cheguei até aqui? Porque quando Cristo, tendo morrido e levado o juízo que nós merecíamos, não é os nossos pecados mereciam. Todo pecado merece um juízo, mas nós merecíamos esse juízo porque nós éramos da natureza de Adão. Cristo levou no seu corpo o juízo que merecíamos. Ele fez e se entregou a Deus como expiação pelo pecado. Expiação é um sacrifício pelo pecado, que Deus aceitou e era um sacrifício que seria suficiente para todo mundo, mas nem todo mundo iria crer. Porém, ele quer que todos sejam salvos. Quando ele, morto, ressuscita dentre os mortos, ele não ressuscita como o primeiro Adão, porque naquela cruz ele condenou a velha natureza, ele condenou o homem, o velho homem com todas, o velho homem, quando a gente diz, todas as coisas que caracterizam o Adão pecaminoso, ele condenou, ele deu um fim naquela criação. Acabou, essa criação não tem solução. Agora, Cristo ressuscita como um homem da nova criação de Deus. Agora, quando ressuscitado dentre os mortos, ele sobe aos céus e entrega o Espírito Santo aqui na terra para habitar naqueles que creem. Quando nós ouvimos o Evangelho da nossa salvação e cremos, nós somos feitos filhos de Deus, ou seja, nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Não é que nós vamos produzir algum fruto bom e aí vão falar, então essa é uma árvore boa agora, esse é um filho de Deus. Não, é o fato que Cristo morreu por nós e ressuscitou por nós, ele sendo as primícias, e agora nós somos nova criação em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença, porque agora, como nova criação, nós temos a Deus como Pai, não como o Pai que nos adotou, mas como um Pai que nos comunicou da sua própria vida, da própria vida do Senhor Jesus, por meio do novo nascimento, nos comunicou essa vida e nós cremos no Evangelho, somos selados e agora somos
corpo de Cristo. Esse é o mistério que Paulo falou no capítulo 1. E agora ele fala: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados que somos. Porque nós somos filhos em Cristo Jesus, filhos amados de Deus. E fala: andai em amor. Então no versículo 2 ele fala dessa característica moral, um atributo moral de Deus, que é o seu amor, que é a atividade da sua própria natureza como Deus. E aqui então nós vemos ele falando: andai em amor, como também Cristo vos amou, que se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então ele traz a gente para o pensamento daquilo tudo que eu falei sobre toda a obra de Cristo, desde a sua vinda até a sua morte, sepultamento e ressurreição, e indo até os céus. Então agora nós podemos andar em amor, não porque nós temos amor. Nós não amamos a Deus, senão porque Ele nos amou primeiro. Nós jamais amaríamos a Deus se Ele não tivesse nos amado primeiro. E Deus nos amou antes da fundação do mundo. Em toda a eternidade, nós sempre estivemos no coração de Deus. E Ele quer que cada um de nós agora seja um imitador de Deus nos seus atributos. O amor é o amor de Cristo que nós temos que imitar, assim como Cristo nos amou. Ele diz aqui: andai em amor, como também Cristo vos amou. Eu pergunto: como Cristo nos amou? Depois que nós resolvemos parar de fazer coisas erradas, como prostituição, impureza, avareza, ou qualquer coisa assim, porque nós paramos de fazer esses pecados, então agora podemos amar? Não, não é isso que está falando aqui. Cristo nos amou, nós estando ainda mortos em nossos delitos e pecados. Então, o amor que eu tenho que ter, que ele fala que andai em amor, é o amor que Cristo teve, se entregando a si mesmo. Nós temos que ter esse amor também, do mesmo modo, o amor desinteressado uns pelos outros, e buscar servir a Deus, imitando a Deus nesse atributo moral dele, que é o amor ágape, que é o amor incondicional, o amor que não depende de ter um troco. Por exemplo, eu vou te amar se você me amar. Se você não me ama, eu vou também te maltratar. Isso é o modo como o homem pensa, né? Olha, se eu for amado, eu consigo amar, mas se o cara não gosta de mim, eu também não gosto dele. Deixa ele para lá. Não quero saber dele. Não é assim. Nós temos que ter amor pelas almas, pelos nossos irmãos, pelas pessoas no mundo. Devemos estar buscando sempre pregar, levar o que realmente é de utilidade para o mundo. Muitos pensam assim: o que eu posso fazer para ajudar as pessoas no mundo? Dar esmola, pode ajudar sim, nesse sentido, temporariamente. Mas você pode dar uma coisa para as pessoas que ainda não têm Cristo, que é para a eternidade. Porque por mais que eu dê as coisas hoje, vamos supor, parei no sinal ali, está lá aquele lá fazendo malabarismo, vem um outro bater no meu ouvido e pedir alguma coisa, ou então vem jogar uma aguinha no seu ouvido para você lavar, e você vai dar alguma coisa. Quanto você dá? 10 centavos? 10 reais? 10 mil reais? Resolve o problema dele? Logicamente que não. O que eu poderia dar para ele que fosse para a vida eterna? Para sempre? A salvação. Então, não é só você ajudar monetariamente, mas procurar falar de Deus. Essas pessoas são extremamente receptivas à verdade. Muitas vezes só para concordar porque você está com uma moedinha na mão, mas isso não cabe a nós julgarmos. Nós temos que estar sempre pensando nisso, né? Esse amor que nós devemos ter é um amor incomparável. Nós, graças a Deus, fomos alvo desse amor, sendo chamados e trazidos para Deus e escolhidos antes da fundação do mundo, como se diz. Mas imitar a Deus no amor não é só o amor de um para com o outro, é o amor para com Deus também. Por quê? Nós sabemos que o pecado, qualquer forma que você tenha o pecado, ele não é o que Deus quer de nós, tá? Então,
o fato de só eu falar, bom, eu guardo os 10 mandamentos, não faço nada de errado, não mato, não roubo, não quero ficar cobiçando as coisas dos outros, né? Ficar lá olhando o que ele tem, que ficar querendo ter, ou talvez roubar o que ele tem, e todas aquelas coisas que se comete, que o homem comete quando tem esses intentos no coração. Mas o que ele fala aqui é que não é só que a prostituição, a impureza ou a avareza nós devemos evitar, mas que não deve ainda nem falar delas entre nós. Ele fala, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Versículo 3. A prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém aos santos. Isso convém aos santos. Agora, o que é santo? Tendo crescido numa família católica, o meu conceito de santo, até um dia eu ouvi o evangelho da minha salvação e crer nele, era de que santo era alguma coisa que tinha, pela definição católica, santo seria alguém que tivesse feito pelo menos 2 milagres, né, e tivesse se dedicado à pobreza, a viver uma vida simples e tudo mais. Mas eu digo uma coisa para vocês. Está longe de ser isso, santo. Santo é uma palavra usada na Bíblia. Desde o Velho Testamento existe esse conceito nas coisas de Deus. Por exemplo, abre em Gênesis capítulo 1 e nós vamos ver o que Deus fazia desde o começo. Capítulo 1. Versículo 4. No versículo 3 ele cria a luz. Ele fala, haja luz e houve luz. Ele não fez nada a não ser ordenar. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Essa palavra separação é santidade. Separação é separar para Deus. Ele fez separação entre o que era bom e o que era mal. Luz e trevas. A luz chamou dia, as trevas noite. Ele está falando aqui no sentido figurado, ele criando todas as coisas. Mas é a primeira citação que nós vemos de Deus falar de separação. Porém, em toda a palavra de Deus, no Velho Testamento, nós vemos que ele separou pessoas para ele. Ele se agradou de Noé, separou Noé e sua família para livrar de um juízo que vinha. E fez isso. Eles eram santos, eles separados de Deus. Vocês vão me dizer, então Noé era uma pessoa que fez 3 milagres e foi um beato? Não. Não é isso. Mas ele foi escolhido por Deus. Ele fez de Israel uma nação santa. Israel, por acaso, era alguma coisa que nunca errou, nunca caiu? Não, ao contrário. Israel se distanciou de Deus. Então, santo significa ser separado. E pode ser tanto pessoas quanto objetos. Nós vemos no Velho Testamento falando dos utensílios de dentro do templo. O templo onde eles adoravam a Deus, em Jerusalém, ele tinha lá todas as suas coisas conforme Deus tinha descrito que tinha que ser feito. E ali estava. No tabernáculo, no deserto, também foi a mesma coisa. Moisés recebeu todas as instruções de como deveria construir cada peça, cada coisa, qual é o material a ser utilizado, qual as medidas a serem utilizadas, e ainda ele capacitou homens artífices para fazer as coisas que ele tinha pedido para fazer. Mas estava tudo ali, com medidas bem delimitadas mesmo, e bem claras, e com a recomendação a Moisés: guarda-te de fazer tudo conforme eu te mandei. Porque era Deus falando para fazer. E esses vasos que ficavam lá dentro, no tabernáculo e depois no templo, eram chamados santificados. Eles eram separados para a obra de Deus. Quando, por exemplo, os babilônios invadiram
Jerusalém e levaram cativos as tribos, eles levaram tudo o que tinha dentro do templo. Isso foi parar na mão dos filisteus. Depois a arca foi parar na mão dos filisteus. Ela era santa, era separada, mas era feita de ouro, por dentro era madeira de acácia, que fala da humanidade de Cristo, e por fora ouro. Como um objeto, era um objeto caro, porque era de ouro puro, batido, e por dentro de madeira. Mas ela era uma coisa que tinha que ficar no Santo dos Santos, no lugar mais santo dentro do templo, onde um homem só podia entrar. Entra os inimigos de Israel, invadem tudo, tomam essa arca e levam e colocam dentro do templo de Dagon, que era um ídolo deles lá. Deus defende a sua santidade. Quando no dia seguinte eles entram, a estátua de Dagon estava caída de bruços de frente para a arca. Eles recolocam em pé de novo, e no dia seguinte, outra vez, fora com essa arca daqui. Ela é muito poderosa, não podemos com ela. Isso era Deus mostrando o que era a santidade. A arca era alguma coisa em si? Não. Mas o que ela representava era a santidade de Deus. Então não é a questão apenas do que a coisa em si é. Quando um fala que nós somos santos, não é porque nós somos bonzinhos. Não é isso. É porque nós fomos separados por Deus. Poderíamos ser uma arca, um objeto ou uma pessoa, como Ele nos escolheu como pessoas e nos fez filhos. E somos agora santos. E devemos andar como convém aos santos, aos que são separados para Deus. Ou seja, em pureza, em amor, na luz, em santidade ou separação das coisas do mal que existe no mundo. Então não é só falar, eu não me prostituo, então está tudo bem. Não. Eu não tenho avareza, então está tudo bem. Também não é isso. É tudo isso e mais. Você nem deve pensar nessas coisas ou nomear essas coisas. Então, se alguém pensa que, eu porque não faço isso, não sou pecador, o Senhor Jesus deixou bem claro no Sermão do Monte. O que diz a lei? Não adulterarás. Porém, eu digo, se um homem tiver na sua cabeça a intenção, no seu coração já pecou. A respeito de uma mulher. Cobiçar a mulher do seu próximo já pecou. O que diz a lei? Não roubarás? Aquele que planejar, eu acho que vou fazer um jeitinho, e pensou nisso, no seu coração já pecou. Ou seja, o pecado é alguma coisa muito mais do que só a ação, mas é o que está na natureza do homem. E nós somos capazes de fazer isso, porque, como eu falei, a velha natureza, o que diz respeito ao primeiro Adão, foi crucificado na cruz. E nós, quando cremos em Cristo agora, recebemos o Espírito Santo, temos o Espírito de Deus habitando em nós, uma nova vida, e não pelo Espírito Santo, mas pelo fato que nascemos de novo, e o nascimento de novo é uma coisa que depende de Deus, é obra de Deus, não nossa, mas a nossa carne ainda continua sendo a mesma. Ela não mudou. Nós não fomos transformados em seres incorruptíveis. Nós ainda continuamos nesse corpo que o Pedro, por exemplo, chama desse tabernáculo, e Paulo também fala, enquanto estamos nesse tabernáculo. O tabernáculo é esse corpo aqui, que é um corpo sujeito a pecar. Porém, nós temos que agora andar considerando-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Isso, então, tem tudo a ver com a prostituição, a impureza e a avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, parvoíces, chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Essas palavras, se vocês procurarem no dicionário, parvoíce é brincadeiras vulgares e obscenas. Aquelas brincadeirinhas que se tem muitas vezes. É muito comum você ver ficar contando piadinha, fazendo gracinha a respeito de coisas que possam parecer engraçadas, mas que tem cunho imoral e tudo mais. Nós devemos evitar tudo isso. Chocarrice é divertir alguém com gracejinho, fazer aquelas piadinhas e tal, para diminuindo a pessoa, para enaltecer, e isso daí era mais ou menos o trabalho do bobo da corte, né? Ele ridicularizava as outras pessoas para todo mundo rir e alegrar o rei.
E isso, então, é coisa que é muito comum nós vermos fazer. Você está vendo que ele não está falando de pecados graves, né? Ficar contando piadinha, historinha de, obscenas e vulgares, ou então ficar se divertindo às custas dos outros, ou se enaltecendo através de diminuir os outros. E aí ele começa a aumentar a coisa. Ele fala, em vez disso, seria bom ações de graças, ou seja, você está sempre grato a Deus pelas coisas que tem e pelo que faz. Mas aí ele faz, no versículo 5, ele mostra o que realmente nem pode sequer ter herança no reino. Fornicação, impureza, avareza, que é uma idolatria. Porque bem sabeis, versículo 5, isto, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de seu Deus. É interessante ele chamar aqui de avareza de idolatria, né? Por que idolatria? Avareza seria idolatria. No Velho Testamento, toda vez que fala de idolatria, fala de construir um ídolo com as mãos, seja ele de madeira, de pedra ou de alguma coisa preciosa como prata ou ouro, né? E se inclinar falando, esses são os deuses. Israel fez isso antes mesmo de receber a lei, enquanto Moisés estava lá no monte Sinai recebendo de Deus as tábuas da lei. O povo estava lá embaixo e pegou Arão para fazer o bezerro de ouro. As mulheres deram todo o ouro que tinham, fundiram o ouro e fizeram um bezerro. Falou, esses são os deuses. Fizeram 2 bezerros. Esses são os deuses que nos tiraram do Egito. Se vocês lembram da história, a saída deles do Egito não foi uma saída simples, né? vamos considerar, não foi nada simples. Onde se já leu na história que alguém que sai do meio de uma nação para ir para outro lugar, abre o mar e ele passa no meio do mar? Aonde já se viu isso? Não se vê. A pessoa pode ir, vamos embora, a gente já faz aquela caravana e vai todo mundo andando e tal. Foi diferente com eles. Houve uma multidão de milagres que aconteceu na frente deles, viram o poder de Deus o mesmo mar que abriu o caminho para eles entrarem no caminho da terra da promessa, que deu para eles a passagem de um estado no mundo para um estado onde Deus ia levar eles para o lugar deles. Esse mesmo mar que para eles foi o caminho de entrada, para o inimigo foi caminho de morte. Uma figura do que Cristo faz na cruz. A cruz de Cristo, para aquele que se perde, é condenação. Mas para aquele que se salva, é alegria. Cristo morreu por mim, isso é muito bom. Eu agradeço a Deus por ter enviado seu Filho para morrer por mim. Mas o pecador, ele é condenado por isso. Aquilo que me salva condena aquele que não crê. O que crê na cruz, que Cristo morreu por seus pecados, a cruz para ele é a salvação. Cristo morrendo por ele foi a salvação dele. Para o que se perde é condenação, porque ele não crê, ele é condenado. Então, o Mar Vermelho fez isso. Então, é interessante nós vermos que quando eles fizeram esse ídolo, eles simplesmente falaram para Deus, olha, nós acreditamos que foi um bezerro de ouro que nos tirou de lá. Então, a idolatria naquele tempo era material, eles tinham que ter um material para substituir Deus. Porém, isso é pior do que apenas fazer alguma estátua ou algum objeto em forma de animal, ou de homem, ou de qualquer coisa, ou de um corpo celeste, como faziam do sol, faziam coisas da lua para adorar a lua e tudo mais. Hoje, se nós temos no nosso coração, deixamos brotar a avareza, que é a vontade de cada vez ter mais, e essas coisas passam a substituir a pessoa de Cristo na nossa vida, ou seja, eu tenho um substituto, eu desejo mais as coisas em que a minha carne se deleita do que as coisas de Deus, logicamente isso é uma idolatria. Se eu coloco, por exemplo, vou dar como exemplo, eu não quero dizer que isso é uma coisa errada de fazer, porque não vou dizer de modo nenhum que, por exemplo, você praticar um esporte é uma coisa errada,
Mas se você fizer do esporte o seu modo de vida, no sentido de que você não vai ter tempo para ler sua palavra, não vai ter tempo para ir reunir, você não vai ter tempo para nada, a não ser para aquele esporte, isso é uma idolatria. É uma idolatria. Você vai dizer então, então quer dizer que todos os esportistas que vão lá ganhar medalha não podem ser cristãos? Podem, mas eles estão perdendo muito, eles estão andando no mundo buscando glória ou coroas ou prêmios, e na verdade não devia estar correndo atrás disso, né? Então ele pode fazer essas coisas, mas sem esquecer de que existe um alvo para nós, né? Que é uma Olimpíada tem sempre uma coroa no final. E nós estamos numa corrida, como Paulo fala em Efésios, nós estamos numa corrida nos estádios. É como se fosse realmente uma Olimpíada. E todo mundo que entra na Olimpíada entra para ganhar a coroa no final. Esse é o nosso objetivo também. Mas com respeito às coisas celestiais, com respeito a Deus, não com respeito a esse mundo. Aqui nós temos que considerar o seguinte: esse mundo já foi condenado. E uma vez que eu crio em Cristo Jesus, já não é mais meu mundo. Eu não pertenço aqui, eu não sou cidadão do mundo, eu sou cidadão dos céus, celestial. Portanto, as nossas esperanças e os nossos objetivos estão nos céus. Então, se eu estou querendo ganhar muito aqui, progredir aqui na vida, volto a dizer, não tem nada de errado em você querer ter uma profissão, mas se você fizer disso o único objetivo da sua vida e deixar Deus de lado por causa disso, isso é uma idolatria. Então, quando ele fala aqui de avarento, o qual é idólatra, é por causa disso. Porque a nossa herança no reino de Cristo e de Deus nós somos co-herdeiros com Cristo. Uma vez que nós fomos feitos filhos, tornados filhos no amado, assim como ele é herdeiro de toda a criação, de todas as coisas, não é só herdeiro de homens, de pessoas que ele salva, que ele passa a ser aquele, ele não tem, essa herança não é, a igreja não é a herança de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo. A herança que Cristo fala que é de Cristo é esse mundo todo, e todo o universo que vai ser reconciliado através da sua igreja. Então nós vamos participar da reconciliação da criação para a herança de Cristo e vamos ser co-herdeiros com ele, porque estaremos trabalhando juntos nisso daí. Nós estaremos manifestando ao mundo, no milênio, a glória de Deus, e a igreja vai demonstrar, vai refletir ao mundo a glória de Deus e de Cristo Jesus. Então o mundo vai ver o que é Deus em seu amor, em toda a sua bondade e misericórdia e graça para conosco. Então isso é a herança que nós temos. Agora, fornicário, impuro, avarento, que é a idolatria, nenhum deles tem herança no reino. Ou seja, um cristão não pode nem sequer pensar de que ele vai poder continuar a vida de fornicação, de impureza ou de avareza, que é a idolatria, e ainda achar que é cristão. Ele é só da boca para fora. É um falso, é um professo, ele não é um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão tem noção. Eu não estou dizendo que ele precisa entender todas as coisas a respeito da palavra de Deus, porque nenhum de nós entende tudo. Nós entendemos em parte, conhecemos em parte. Só conheceremos o total quando formos transformados. Isso é no arrebatamento. Tá ok? Então, até aqui no versículo 5, nós vimos ele tratar de como nós devemos andar em amor e Cristo como o nosso modelo, né, e de amor, e o que não convém para nós, o que convém a santos fazer. E nós, como santos agora, devemos buscar essas coisas. Porém, continuando no versículo 6, ele fala: só eu renunciar a essas coisas, mas se eu tiver assim um contato com elas, não é? Porque eu não roubo, mas eu fico ali no bandinho, na turminha minha, que tem algum outro ali que rouba, né?
eu não sou um fornicário, mas eu fico na rodinha lá dos amigos e tem um lá que é um sapeca, o cara faz de tudo, não sei o que e tal. Eu pergunto, a associação com o mal também não é mal? Certamente que é, né? Então, qualquer cumplicidade, qualquer conluio que a gente tenha entre aqueles que são fornicários, nós estamos comprometendo a verdade de Deus. Então ele fala aqui, ninguém vos engane com palavras vãs. Essas palavras vãs aqui, as pessoas tentando te enganar, falam, não, você não precisa fazer, só fica com a gente aqui, tudo bem, não tem problema. Não tem problema você ficar entre nós. Você não se contamina. Vocês podem falar, mas tem gente que pensa assim? Tem. Existe irmãos que se dizem irmãos, né, e alguns são verdadeiros mesmo, mas estão sendo enganados com vãs palavras, dizendo que a associação com o mal não tem problemas, desde que vocês não pratiquem o mal. Eu posso ficar junto com eles desde que eu não pratique. Não. As más companhias vão trazer más práticas para você. Se você se associa com alguém que, se dizendo irmão, faz alguma dessas coisas, você está sendo conivente com isso. Então, presta atenção no que ele fala. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que ele está falando aqui, aqueles que não são crentes, os filhos da desobediência, porque nós somos os filhos da obediência, porque obedecemos ao Evangelho de Cristo. Mas os filhos da desobediência, a ira de Deus virá contra eles. A esses, ele fala no versículo 7, não sejais seus companheiros. Isso é santificação, irmãos. Isso é eu me separar, eu separar a luz de trevas. Aquilo que Deus, desde o início, na criação, já fez, mostrando, esse é o princípio moral, se eu possa dizer assim, é um atributo moral. Santidade. Santidade cabe à casa de Deus. Deus é santo. Ele fala, sede santos, porque eu sou santo. Essa é a natureza de Deus. Esse é o atributo que flui da natureza de Deus. O amor. E ele pede que nós também sejamos santos como ele é santo. Então, a associação com o mal também pode ser um problema muito sério na vida do cristão. Muitos se queixam falando, eu leio a palavra, mas eu não tenho muito entendimento. Quando eu vou orar, eu oro um pouquinho lá, mas parece que eu estou orando para o vento, não sei o que e tal. Presta atenção se você não está tendo associação com o mal, porque ele jamais pode te abençoar enquanto você estiver sendo companheiro desses que não tem nada a ver, dos filhos da desobediência, que não tem nada a ver com a herança do reino de Cristo e de Deus. Então, se você quer ter parte nessa herança, e nós temos, se cremos que Jesus morreu por nós, sabemos que somos cordeiros, andemos de modo digno disso que nós recebemos gratuitamente, que é ser adotado, ser recebido como filho, ser feitos filhos de Deus. Eu digo feito porque no Evangelho de João fala, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não fala que deu-lhes o poder de serem adotados como filhos de Deus, mas serem feitos filhos de Deus. E nós somos agora filhos de Deus por natureza, porque a vida que nos foi comunicada pela palavra é a vida de Cristo em nós. E nós temos agora, não é teremos no futuro, é agora, nós temos já essa vida em nós, e o Espírito Santo habitando em nós é o que nos dá consciência do que nós somos, e nós somos capazes sim de andar em santidade, e na santidade prática e na santidade que temos em Cristo Jesus, que foi conseguido por Ele na cruz. Então, que ninguém venha te enganar com palavras torpes, tentando fazer você pensar que tudo bem você ser cristão, mas vai se divertir um pouco, né? Vai lá ficar com seus amigos, da sua turma, seus companheiros, aqueles filhos da desobediência. De modo nenhum. Por que nós não devemos fazer isso? Porque eu pergunto, da onde nós viemos?
Nós viemos da luz? Não, nós viemos das trevas. Ele nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Então, anteriormente, antes da nossa salvação, antes de termos crido em Jesus como nosso Salvador, nós éramos trevas. Mas agora nós somos luz. Andai como filhos da luz. Olha que interessante, o Paulo falando, no comecinho ele falou que nós devemos andar em amor como Cristo nos amou. Porque nós somos filhos do amado. Volta lá no versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O amor está aí. Andai em amor. Agora, nesse versículo 8, ele fala, porque no outro tempo, erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Luz e trevas, bem e mal. Tudo isso é o que Deus fala a respeito de santidade. Tem que ter uma separação. Hoje o mundo está tentando falar, não existe bem ou mal, não existe luz ou trevas, é tudo bem, está tudo certo. No final Deus vai salvar todo mundo porque Deus é amor. Deus é amor, mas também Deus é justo. E Deus, que é justo, amar ao mesmo tempo, é uma coisa que só Deus consegue fazer. E só o único modo que Ele encontrou de nos chamar para a sua luz foi por meio de, entregando seu único filho, mostrar esse amor para o mundo. É o versículo mais famoso que se ouve das Escrituras em todo lugar no mundo, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a demonstração de amor por nós, entregando o seu único Filho como substituto, como oferta pelo pecado de todos. Porém, nem todos creem. E nós sabemos disso. Então, nós sabemos que nós éramos trevas no outro tempo, mas esses que ainda continuam nas suas obras sem crer em Cristo, eles continuam em trevas. Não podemos ter comunhão com eles. Então quer dizer que eu tenho que me separar, assim que eu não posso nem conversar, tenho que fugir, tenho que esconder numa redoma de vidro e me isolar? Não, não é isso. Mas é você não ter associação com essas pessoas. O Senhor Jesus esteve aqui na terra e Ele andou no meio dos pobres ali, no meio de prostitutas, de ladrões, salvou muitos deles, demonstrou amor por muitos deles, mas ele não se contaminava, porque nele não tinha resposta apelativa para uma carne que nele não tinha o pecado. Mas nós temos, então nós temos que ser cuidadosos de considerarmos mortos para o pecado e vivos para Deus. E isso nós só podemos fazer quando andamos na luz e estamos andando em amor. Essas duas coisas que são exclusivas de Deus e que nos foi comunicada pelo seu amor quando Ele nos comunicou a vida do seu próprio Filho e assim transferiu para nós essa natureza da nova criação em Cristo Jesus, no qual nós, estando agora pela fé, temos certeza de que essas coisas já temos em Cristo Jesus, porque há um homem nos céus agora ressuscitado, glorificado e que aguarda o momento até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Quando Ele vier nos levar daqui e nos transformar, iremos entender isso com muito melhor profundidade. Mas Ele quer que nós entendamos isso agora, porque Ele revelou esse mistério para nós, por meio de Paulo, que nós lemos no capítulo 1, 2 e 3 sobre esses mistérios. E agora ele passa a falar dos frutos, do fruto do Espírito. Eu falei frutozinho, ainda bem que eu falei isso, porque nós, vira e mexe, nós falamos frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é um só. Tá? O fruto do Espírito. Nunca fala os frutos do Espírito.
quando fala da carne, ele também não fala de frutos da carne. Aí ele fala obras da carne. Mas nós temos que saber que o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Nós devemos estar sempre andando na luz, buscar sempre estar diante dessa luz, porque na luz nós vemos a luz. Há um versículo num salmo que fala: na tua luz vemos a luz. Isso é mais ou menos você, quem já ficou numa fazenda, longe de toda a cidade, a primeira coisa que chama a atenção é o céu estrelado, né? Parece que tem muito mais estrela do que a gente vê na cidade, e é mesmo porque a luz da cidade ofusca muitas estrelas de pouco brilho. Mas quando nós vamos numa fazenda, a gente vê o céu naquele esplendor, tal. Dá para ver até a Via Láctea passando, aquela faixa que tem de estrelas, né? Mas um dia, uma noite que, por exemplo, eu lembro que eu passava numa fazenda de um parente meu, e às vezes ele falava: vamos andar à noite na fazenda, vamos fazer uma coisa. É uma coisa meio perigosa de fazer, né? Mas num dia que tinha luar dava para fazer. Mas num dia sem lua, gente, era difícil. Você não conseguia ver o próximo passo que você ia dar. Então o que a gente fazia? Arrumava uma lanterna. Então com a lanterna você iluminava o próximo passo que você ia dar. Logicamente, ninguém ia esperar que com essa lanterna eu fosse poder ver todo o pomar da fazenda do meu parente lá, tá vendo o horizonte, olha que bonito, aquele rio passando, não via nada disso, porque a luz que nós tínhamos era aquela que estava à nossa volta. Então você, com a luz, você consegue ver o próximo passo que vai dar. É como se nós não temos toda a luz de Deus, mas nós temos luz na palavra de Deus. E conforme nós chegamos na luz, mais nós vemos. Quanto mais luz nós tivermos, mais nós vamos ver. E quando o sol da justiça manifestar, quando Cristo vier, aí vai ser tudo revelado. Mas no momento, o que nós andamos é no mundo de trevas, com a luz de Deus que a palavra nos dá, e nós podemos então, com essa luz que temos na palavra de Deus, aprovar o que é agradável ao Senhor. Então, andando em comunhão com Deus, na leitura da palavra, em oração, nós estamos nos enchendo do Espírito. Enchendo o Espírito, diferente do que muitos crentes pensam, não é ficar orando para ficar cheio do Espírito Santo e de poder, e tudo, não é nada disso. Nós já temos o Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito que ele fala, é você permitir que o Espírito age em sua vida. Porque toda vez que você entra com as suas vontades, com a sua própria carne, querendo fazer as coisas, você está barrando a ação do Espírito Santo. Você está apagando o Espírito, né? Que não apagueis ou não extinguais o Espírito Santo, como ele fala. Esse extinguir o Espírito Santo é você não deixar ele fazer aquilo que ele quer fazer. Entristecer o Espírito é fazer aquilo que ele não pediu para você fazer. Então, quando pecamos, quando andamos desordenadamente, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Mas quando nós não falamos aquilo que ele manda falar, não lemos a palavra, nós estamos abafando ou extinguindo o Espírito Santo. E com isso, então, nossa comunhão é comprometida. E você, então, vai ter pouca luz para as coisas que quer fazer. Muitas vezes nós estamos sempre preocupados. Como é que eu faço para saber meu dom? Como é que eu faço para saber quem é a minha companheira, que eu possa ser minha esposa? Como é que eu faço para fazer isso? Como é que eu faço para saber o emprego? É na luz. E a luz nós temos na luz. Então, aproxime-se da luz. Como me aproximo da luz? Como eu já disse, através da leitura da palavra e através da oração, e você depender de Deus em buscar em sua palavra e orar. Então, o fato de nós termos, se tivermos comunhão ou participação com esses que são filhos da desobediência, nós estaríamos então nos comprometendo e nos afastando de Deus. Por isso que ele fala no versículo 11:
e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não é só evitar, mas condenar, gente. Muita gente fala assim, eu não vou fazer esse pecado porque Deus não gosta. Não. O sentimento do cristão é, eu não vou fazer isso porque isso é uma desonra para Deus. Deus condena e eu tenho que condenar isso. Eu não quero esse pecado. Não serve para mim. A carne tem vontade, morte para a carne, mas eu não quero. Isso é condenar o pecado. Então, fica um modo muito fácil da gente saber como eu faço para não participar ou ter mais luz. Não se comunicando com as obras infrutuosas das trevas, mas condenando-a. Porque o que eles fazem em oculto, nem falar entre nós deve ser. Até eu falar disso aí é mal. E todas as coisas se manifestam, diz a palavra. Todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então, quando eu quiser saber o que é mal, eu não vou me aprofundar estudando o mal. Eu vou chegar na luz. Quanto mais próximo de Deus, mais você vê o que é o pecado. Muitos falam, mas eu nem sei se é pecado que eu vou fazer ou não. Vai na luz. Você está na luz agora. Viva dessa luz. Aceite essa luz. Ande por essa luz. E a luz de Deus, para nós, é a sua palavra e seu Espírito que em nós habita. Ande por essas coisas. Aí ele vem no versículo 14. Pelo que diz, desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Se você já está andando como um morto, de tão afastado de Deus, porque está em associação com todo o mal, acorda. Você tem vida para acordar. Você tem vida, você está dormindo, você não está morto, você está dormindo espiritualmente. Acorde espiritualmente. Levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, até o versículo 14, Paulo tratou do amor e da luz. Lógico que tem muito mais coisa aqui, mas eu acho que eu falei o tempo todo aqui, já esgotou nosso tempo. Então, vamos parar por aqui, talvez na próxima reunião, no domingo, né, semana que vem, a gente possa continuar a partir do versículo 15, ou se algum irmão depois tiver alguma coisa a mais falar nesses capítulos que nós já estudamos também. Foi muito bom, Lineu. Bom, o irmão já sugeriu aqui um hino para a gente colocar. O tempo já se encerrou. Se buscarmos andar, tendo em ti nosso olhar, nossa senda luzente há de ser. Se seguirmos, Senhor, teu trilhar, teu amor, nós iremos a ti com prazer. Obedecer, sempre em ti confiar, é o divino caminho que devemos trilhar. Toda nuvem de cá com poder passará, sob o teu cuidadoso olhar, com certeza o temor, o suspiro ou a dor, não irão nunca nos derrotar. Obedecer, sempre em ti confiar, é
o divino caminho que devemos trilhar. Não podemos gozar teus deleites sem par, se no mundo buscamos prazer, sempre há gozo em fazer, ó Senhor, teu querer, nessa senda que é obedecer. Obedecer, sempre em ti confiar, é o divino caminho que devemos trilhar. Cargas vamos levar e às vezes chorar, mas um dia tu nos premiarás, nem tristeza, nem dor, e nem cruz de amargor, roubarão bênçãos que nos darás. Obedecer, sempre em ti confiar, é o divino caminho que devemos trilhar. Que divino solaz e que senda de paz é seguirmos teus passos na luz. Já provamos o amor aos teus pés, ó Senhor. Quão precioso é andar com Jesus. Obedecer, sempre em ti confiar, é o divino caminho que devemos trilhar. Então, irmãos, boa noite. E domingo, o Senhor permitindo, nós continuamos do versículo 15, né? Vamos dar graça então. Encerrar. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Pai, por mais essa noite que o Senhor nos proporcionou estarmos abrindo a sua palavra para conhecermos um pouco mais dessa verdade maravilhosa que é andar com o Senhor, a pessoa do seu Filho, e que todos que estão nos ouvindo possam aprender um pouco mais e se achegar a essa luz tão maravilhosa que está aí para que todos nós possamos desfrutar dela. Te agradecemos, Pai, por tão maravilhosa privilégio de fazer parte da sua família, de ser considerado seu filho, herdeiro e co-herdeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Te damos graças, Pai, por tudo, pelo bendito e precioso nome de seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmão. Nos vemos então na próxima semana. E amanhã nós continuamos aqui, com o irmão Bob Tony às 5:30 da tarde, às 7 igrejas, que vai continuar o estudo com ele. Tá bom? Boa noite.